Olha, deputado Conte Lopes, aproveitando aí o que o senhor falou agora, é realmente um absurdo, porque a tripartição dos poderes do Brasil não existe mais. Nossa casa é pária, é uma pária no campo democrático, ou seja, a justiça toma decisão, aqui se acovarda, o executivo passa a mão no telefone lá no Palácio, aqui se acovarda. Isso nós temos um histórico bastante grande dessa Casa Legislativa e de outras casas legislativas Brasil afora. Então, as assembleias, que têm um raio de atuação muito... uma amplitude de atuação muito pequena, como o senhor bem disse, nenhum funcionário foi coagir ninguém, acredito eu, que dessa mesa diretora, da presidência dessa casa, da primeira secretaria, da segunda secretaria, não foi coagir ninguém por conta desse bônus. E aí a justiça se arvora o direito de interferir na casa. Eu queria ver a hora que essa casa começar a interferir na justiça e no Poder Executivo. Inclusive, essa questão de emendas, que estava dizendo aqui a deputada Janaína, com muita propriedade e embasamento técnico, na Câmara Federal, se o governo não pagar emenda parlamentar para os deputados e não levar em consideração aquilo que os parlamentares colocam na emenda ao orçamento, como bem disse aqui a deputada Janaína, para distribuir nas diversas pastas do governo, o governo literalmente para, coisa que esta Assembleia, esta Casa Legislativa, não consegue frear o governo estadual de toda a sua sanha. Então, eles conseguem passar absolutamente tudo aqui e nós acabamos sendo patrolados, atropelados, ora pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo, ora pelo Judiciário, e essa casa acaba se acovardando, o que é muito triste. Torna-se numa posição pusilânime e que é muito triste que o parlamento seja considerado dessa forma. Então, parabenizo o senhor pelas suas colocações e pela sua experiência aqui nessa casa ao longo dos mais de 30 anos que o senhor está aqui. Bom, dando prosseguimento ao que eu já vinha dizendo aqui anteriormente, presidente, me chamou a atenção aqui o prefeito de São Miguel Arcanjo, que nos honra com a sua presença, que a ligação entre o município de São Miguel Arcanjo e a SP 127, que é a rodovia duplicada, a 139, ela começa lá na região natal do presidente da República em Registro, passa por 7 Barras, vira Estrada Parque, no Parque Carlos Botelho, volta a ser estrada convencional novamente, chega a São Miguel Arcanjo e vai sair na SP 127. É calamitosa a situação da SP 139. Não existe um estado como São Paulo ter rodovia estadual na situação em que se encontram essas estradas do sudoeste paulista. Nem falo ainda da região sul, ali indo do Alto Vale para o Baixo Vale, região fundo ali de Apiaí, que liga ao Vale do Ribeira, que a situação, como sabe bem o deputado Gil Diniz, que andou muito lá com o deputado Eduardo Bolsonaro, a situação absolutamente calamitosa das estradas estaduais naquela região. Já que o governador do estado gosta muito de fazer viagens internacionais e quem acaba governando o estado é o vice-governador Rodrigo Garcia, que é um homem do interior, eu gostaria que o vice-governador Rodrigo Garcia, que também é secretário de governo, e no fim é ele quem assina tudo que é de interesse da população e desses parlamentares aqui, eu falo, queria até fazer menção ao vice-governador Rodrigo Garcia, que sempre que pode nos atender, nos atende de maneira clara, objetiva, olhando nos olhos, e quando não pode atender, fala que não pode atender. Mas ele, como um homem do interior, sabe muito bem a necessidade, prefeito Paulo Oreia, que a produção agropecuária, da agricultura, da pecuária, da fruticultura, da vitivinicultura, como é a região de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul, precisa do deslocamento, do bom acesso para que seus produtos cheguem aos centros consumidores. Então, não é possível que a única ligação estadual entre a sede do município de São Miguel Arcanjo até a rodovia concessionada, que é a Antônio Romanos Quincariol, se não me engano, esteja naquelas condições que eu passei alguns meses atrás, deputado Gilmaci, aonde o mato, aonde deveria ser o acostamento, está da altura desse microfone dos apartes aí no plenário. Ou seja, um absurdo verdadeiro. Além disso, eu queria demonstrar aqui, pedir novamente o apoio do Machado. Agora, o que nós estamos vendo no episódio é esse aí, ó.
Então, tem deputado aqui que fica com projetos absurdos de proibir confinamento, proibir criação de animais, proibir criação de peixes, proibir criação de cães, e não vê essa situação aí. Isso é uma vaca que foi morta a tiros, deputado Conte Lopes. Como o senhor pode ver ali, a perfuração sobre o olho, foi morta a tiros no campo, na região ali de Orlândia, e foi escarneada no campo também, porque agora, como o senhor sabe, a carne está bastante cara, então aí tem aquelas justificativas sociais, né, de alguns partidos políticos, que daí pode roubar, assaltar, matar, fazer o que bem entender. Eu queria saber, cadê os deputados que dizem ser defensores dos animais, quando acontece exatamente essa situação aqui? Eles querem proibir, prefeito, criação de porcos, criação de gado, confinamento, criação de frangos, criação de galinhas poedeiras para ovos, criação de peixes em tanques, eles querem proibir, criação de cavalos, criação de gatos, criação de cães, criação de pássaros, querem proibir todas essas criações. Aí, na hora que acontece essa situação aí, vejam que só ficou as vísceras do animal, não tem mais absolutamente nada. A vaca foi morta a tiros, deputado Conte Lopes. O senhor, que é também pecuarista ali em Avaré, sabe muito bem o que é você matar a tiros uma criação no meio do pasto e depois escarnear durante a noite uma vaca inteira e levar embora a sua carne. Ou seja, falta de infraestrutura na área rural, falta de segurança, deputado Conte Lopes. Nós que falamos muito na questão das rondas rurais, olha a situação que nós vemos aí. De novo, o produtor rural sendo aterrorizado. E também, eu queria aqui falar sobre uma situação dessa semana que me causou bastante espécie, que diz que é o seguinte: o governador João Dória foi inaugurar o aeroporto Catarina, ali na Castelo Branco, que eu acho um empreendimento belíssimo da iniciativa privada, e afirmou que o governo federal já havia concordado, que havia recebido, inclusive, confirmação do ministro Tarcísio Gomes de Freitas e do general Ramos, que o Campo de Marte seria fechado para operações. Você me permite uma parte? Pois não, deputado Conte Lopes. Primeiramente, queria cumprimentá-lo pelas colocações aí, a defesa do homem do campo. Realmente, Vossa Excelência, de há muito que nos procurava aqui nessa casa, jovem, como garoto ainda, pedindo segurança no campo para os produtores rurais, pessoas que acordam 5 horas da manhã e vão dormir 10, 11 horas da noite. E tem gente que acha que o fazendeiro que tem um pouquinho de terra, ele é milionário, que ele ganha coitado, e que ele perde a vaca, ele perde insumos às vezes, perde o trator, e Vossa Excelência sempre lutou por isso aí. Então, quando a gente vê uma situação dessa, e como a senhora falou, é importante que você se ajudou até que nós criássemos, na época, a patrulha rural, que essa patrulha seja intensificada, porque pelo mesmo preço da carne agora é provável e deve acontecer muito mais roubos, e essas mortes aí dos animais no próprio campo. Parabéns aí pelas colocações e a defesa do homem do campo. Obrigado, deputado, e pelo apoio de sempre. Então, para concluir aqui, o governador João Dória falou que o ministro Tarcísio e o ministro general Ramos haviam confirmado a interrupção das operações aeronáuticas de asa fixa no Campo de Marte. Não é verdade, líder Gil Diniz. Eu tenho documento da Infraero, do Ministério de Infraestrutura, em relação a interrupção do Campo de Marte. Inclusive, infelizmente, não trouxe aqui, porque nem ia falar disso aqui hoje. Mas não é verdade, não será interrompido. O Campo de Marte é da Força Aérea Brasileira, não é um terreno do governo do Estado, ele não tem ingerência nenhuma sobre aquilo ali. São Paulo não precisa de diminuição de aeroportos, e sim de incremento de aeroportos. Se o Campo de Marte está
abaixo da capacidade é porque não tem operação por instrumentos, que nós sabemos, eu como piloto sei isso, e também ele não tem terminal de passageiros, nenhuma linha aérea regular. Então, não é possível ficar usando do nome das outras pessoas, como o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, como o general Ramos, para dizer que as suas vontades particulares serão concebidas conforme a sua ideia, a sua vontade. Não serão. E isso precisa de discussão com a população, de novo, da Zona Norte, onde mora o deputado Conte Lopes, precisa de discussão com a Força Aérea Brasileira, precisa de discussão com os operadores do Campo de Marte, que tem lá várias oficinas de manutenção, e não vontade unilateral de alguém que se acha o rei de São Paulo. Obrigado, senhor presidente.